não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Poder sentar. Glória a Jesus. Muito bem. Primeiro, eu não vou me estender. Nós vamos em 10 minutos iniciar a ceia. Não é do meu estilo ultrapassar o tempo, a menos que seja só 10, 15 minutos. Isso é de plástico. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. A igreja cristã, ela resolveu, a partir da ressurreição de Jesus, colocar esse dia como dia da reunião dos cristãos, pois foi o dia que Jesus ressuscitou, no domingo. E no domingo eles faziam as suas solenidades, coisas que antes aconteciam periodicamente aos sábados, mesmo porque era lei. A lei, segundo a Bíblia, ela foi colocada como um cabresto na boca de quem não tem freio. Não é o caso de nenhum de nós que aqui estamos, mas como Deus queria que a palavra dele chegasse até nós, era necessário que os judeus, Israel, desse continuidade ao temor, à reverência, à obediência à palavra de Deus. Porém, eles estavam se esvaindo-se desse ato, eles estavam se esquivando desse ato, deixando essa prática à mercê de outro, e não era eles quem fazia. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor implanta a lei, e com a lei, se eles deixassem de cumpri-la, eram sacrificados, eram punidos, eram banidos. Portanto, eles cumpriam, mas por obrigatoriedade e não por amor. Era obrigação, para não serem sancionados. Nós não, nós fazemos por amor a obra de Deus. Já foi dito aqui que nós estamos aqui porque amamos ao Senhor que nos amou primeiro. E nenhum de nós é capaz de medirmos o tamanho do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Ele nos amou de maneira tal que não dá para ser medido. E era um domingo, quando Paulo ia viajar na segunda-feira. Olha, ele estava na terceira viagem missionária. Aqui ele já havia passado por Éfeso, por Filipe, já estava em Troades. E ele ia viajar na segunda-feira. Quando ele está pronto, eu não sei, mas uma certa vez eu falei para os irmãos: eu estou saindo, estou indo embora, não vou ficar para o culto da noite não, porque eu vou viajar amanhã logo cedo. É bom que ficasse, né, para ir debaixo da bênção, porque o culto termina com a bênção apostólica, com a bênção pastoral. E aqueles que saem antes, às vezes eles saem, tudo bem, mas eles não levam a bênção que o Senhor separou para entregar. Por quê? O pagamento sempre é feito no final do expediente. Isso é em todo local. Terminou o expediente, aí vem a recompensa. Muitos, por se estender demais, aí acaba saindo e fala: não, deixa essa recompensa para lá, porque não me faz jus ficar aqui até mais tarde para receber uma recompensa de bênção. Aí vai embora sem a bênção,
mas isso também não tem problema para a igreja, mas pode acarretar algum problema para aqueles que no dia seguinte vai precisar de uma bênção do Senhor, e o Senhor vai falar assim: eu entreguei ontem, não estava não? Estava, Senhor, eu fiquei até 9h15. Ah não, eu entreguei às 9h25, 9h23. Então temos cuidado com isso. Claro que não dá margem para nenhum ministro, nenhum pregador estender culto além do horário que nos foi pertinente, obrigatoriamente estipulado, mas que nós possamos observar o que aconteceu aqui nesse texto que estamos lendo. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, era o culto da ceia. Eles estavam promovendo, como hoje nós estamos aqui. Paulo reúne os seus discípulos. Então ali, além da ceia, havia um discipulado. Paulo estava conversando com os discípulos, passando orientações, falando das viagens anteriores, falando do que poderia vir mais tarde, e foi se estendendo no sermão. O sermão de Paulo, eu acredito que Paulo, um vasto conhecedor de Bíblia, né? Ele, quando entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor interceptou no caminho de Damasco, ele voltou para a rua chamada direita, mas posteriormente, quando voltou a enxergar, ele foi para a Arábia e ficou 3 anos, diz a Bíblia, com o Senhor. Ficou 3 anos num seminário na Arábia para aprender o cristianismo, que ele entendia muito do que Gamaliel havia lhe ensinado, mas acerca de Jesus ele não entendia nada, e ele fazia tudo que ele fazia pensando que era certo. Porém, quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ele: Saulo, você está parecendo um burro. Eu falei isso aqui terça-feira, você está parecendo um burro. Foi? Jesus falou isso para Saulo? Falou por quê? Porque Jesus falou assim: duro é para ti dar coice em ponta de ferro, aguilhões é o ferro pontiagudo. E a palavra de Deus diz que nós somos os aguilhões de Deus. Para que esses aguilhões? Para levar as pessoas para o caminho reto, para o caminho certo. Então esses aguilhões é necessário. O vaqueiro, ele tem que ter um aguilhão, senão o desanda, entra para a mata, ele vai para a estrada, ele perde o controle. Mas com um aguilhão ele vai, não querendo machucar, mas machucando muitas das vezes, para que o gado não venha perecer e venha trazer prejuízo à administração. Então, Deus fala para Saulo: Saulo, duro é para ti recalcitares contra os meus aguilhões. Recalcitar é dar coisa para trás, e aguilhões é ferro de ponta. Então, é duro para ti estar se levantando contra a minha igreja. E ele foi orientado quanto a isso. Então, agora ele estava na Arábia aprendendo Bíblia, conversando com o Senhor, estudando no seminário, e volta cheio de conhecimento, porque ele já tinha, mas ele adquire, e ele fica aqui alargando o discurso. Diz no versículo 7: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir, que havia de viajar no dia seguinte, falava com eles, alargando a prática até a meia-noite. Bom, havia muitas luzes no cenáculo. Isso aí fala que ali era um cenáculo, era um local de culto. Muitas luzes, irmãos, fala de identificar aqueles que estão presentes. Porque se não existe culto ao Senhor num ambiente escuro, não existe. Não até querendo inventar agora, né? Um culto onde a luz só pega o pregador e todo o ambiente fica ofuscado. Esse ambiente escuro, ele não é um culto ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele quer que a prática do culto seja realizada em locais onde eu possa ver o Carlos, possa ver o Cláudio, possa ver a irmã, possa ver a Dayane, eu possa ver a Cristina, minha esposa. Eu tenho uma visão de todos e todos têm uma visão de mim. Porque não dá para nós prestarmos um culto a Deus escondendo coisas. Vocês entendem isso? Ah, eu vou lá, mas esse negócio aqui está meio escondido. Está escondido se o local está bastante iluminado.
E se o local está bastante iluminado pela Energisa, imagine como esse lugar está bastante iluminado pela glória de Deus. Bastante iluminado. Luzes no cenáculo. Versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Eutico era crente. Eutico estava na casa do culto, estava no cenáculo. Mas o Eutico resolveu, não sei por quais causas d'água, sentar-se na janela. Janela. Ora, quando Salomão edificou o templo, está lá em 1 Reis, capítulo 6, veio uma ordem do Senhor para Salomão. Salomão, edifica esse templo, mas coloque nele janelas de vistas estreita. Como é que é um templo de janela de vista estreita? Quem está dentro, que olha para fora, é como um funil, não vê nada lá fora. Mas quem está fora, que olha para dentro, vê todo o ambiente. É como um funil, janela de vista estreita. Esta era a ordem de Deus para a edificação do templo de Salomão. Faz assim por quê? Porque quem estiver dentro não tem visão do que está se passando lá fora. E quem estiver fora pode sim olhar para dentro, olhar, observar e até entrar pelas portas do Senhor, que é a casa, e as portas estão abertas para todos aqueles que têm fome e sede da palavra do Senhor. E aqui o Eutico foi para o cenáculo e se assentou na janela. Então o Eutico ficava participando do culto, mensagem linda que Paulo está pregando, coisa linda que está passando lá fora. Ele participava do culto, ambiente espiritual e do sistema que estava acontecendo fora. Um pé na igreja, o outro pé no mundo. Essa era a posição de Eutico. Mas quem fica numa posição dessa, ele acaba tendo um sono. É chamado na Bíblia de sono da indolência. Ele começa a perder o gosto pelas coisas que estão dentro, porque ele começa a ver muitas coisas coloridas e interessantes lá fora. E na janela ele adormeceu. Podia ter caído para dentro, né? Como lá no quartel, quem cai para dentro não é queda, quem cai para dentro é posicionamento. Quem cai para dentro é posicionamento. Quem cai para fora é queda e é vexatória, é vergonhoso. E o Eutico caiu para fora, terceiro andar, onde ele estava. E quando caiu, os irmãos foram até ele e o pegaram. Diz aqui o texto: durante o extenso discurso ele caiu, foi levantado pelos irmãos, mas ele estava morto. Daí o apóstolo Paulo desceu aonde Eutico estava caído. Observa que aqui o povo levantou Eutico, mas ele estava morto. E Paulo não levantou Eutico. Paulo desceu onde Eutico estava, se inclinou. Irmãos, é isso que nós devemos observar na palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente vê um jovem caído, um irmão caído, e a gente fala: não, nós vamos levantar esse irmão. Você não vai conseguir levantar o irmão se você não se inclinar sobre ele. Você tem que descer lá onde ele caiu para subir com ele. Você entende isso? A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Então o texto diz assim: Paulo, porém, versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Inclinou-se.
nele. Paulo caiu onde ele estava caído. Paulo se desmanchou onde ele estava desmanchado. Paulo não levantou ele como fizeram anteriormente. Ele estava morto. E o morto, você vai colocar ele de pé, não consegue, ele cai de novo. Então Paulo desceu onde ele estava. Quando Paulo desce aonde ele estava, a palavra de Deus diz que após haver inclinado sobre o morto, Paulo o abraçou. Não pode ser isso difícil. O Anderson tem um livro sobre família que fala de perdão. Eu gostei muito daquele livro, porque tinha uma briga de duas ovelhas. Não foi uma briga, irmão, porque era uma ponte estreita que só podia passar uma ovelha de cada vez. E se encontrasse no caminho ia dar problema, não dava para passar duas. Então vinha uma para cá e a outra para lá, e as duas se encontraram no meio da ponte. Aí começou uma tremenda confusão. A ovelha dava cabeçada, a outra dava cabeçada, um empurrava, o outro empurrava, quem vai sou eu, não, quem vai não é você, sou eu. Aí aquela confusão em cima da ponte e as duas brigando, irmãos. Até que tiveram uma ideia. Está lá no livro de Anderson e outros que fazem o curso de teologia. Uma ovelha se deita e a outra passa por cima. Depois que a outra passa por cima, segue o caminho, e a que está deitada se levanta e segue o seu caminho. Isso é renunciar, isso é ajudar, isso é perdoar. Ninguém quer se inclinar, todos querem estar de pé, todos são grandão, todos são formosão, todos são o Senhor da situação, não querem se inclinar para que alguém seja beneficiado. Eu quero ser beneficiado, mas sem me inclinar. Se você se deitar eu passo, mas se você não se deitar eu vou ficar brincando o dia inteiro aqui. Então é necessário que haja a inclinação. Paulo se inclinou e após haver se inclinado abraçou aquele que estava morto, e quando abraçou, o espírito de vida volta morto, e quando volta morto, Paulo fala assim: a morte não chegou aqui não, a morte não chegou, a vida nele, diz aqui o texto, versículo de número 11, e subindo, versículo 10, Paulo porém descendo inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Após a inclinação e após o abraço, após a inclinação e após o abraço, a sua alma, a vida está nele. E ele, Paulo, subindo, começou novamente a ceia lá em cima, partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até o dia amanhecer. Olha que ele ia viajar, mas ele estava preocupado com a viagem, ele estava preocupado com os discípulos que estavam ouvindo. E diz até o dia amanhecer, até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, o crente, que havia caído, que havia se afastado, que havia cochilado espiritualmente, que havia deixado o local de culto para cair para um local indesejável. Levantaram ele, pegaram ele, levaram ele vivo, levaram ele e ficaram não pouco consolados, ou seja, muito feliz. Na versão da Rosa está muito feliz, muito feliz. A igreja ficou muito feliz. E um milagre que acontece na igreja deixa a igreja muito feliz. Então, qualquer um dos irmãos que conhecer algum dos nossos irmãos que esteve na janela participando conosco, ora no culto, ora na janela, ora no culto, ora na janela, mas que porventura tenha caído, os irmãos saibam e consigam ir até onde está esse caído e olhar e ver se a alma ainda está nele, se tem condições de, abraçando após se inclinar
a favor desse irmão, trazê-lo de volta e falar assim: olha, ele vive, ele vive, ele vive. Isso aconteceu no culto de ceia e me faz muito bem ler esses textos e observar as atitudes do Espírito Santo. São atos que a gente chama de atos dos apóstolos, mas o Senhor nos leva e muitos outros a dizer atos do Espírito Santo. Amém? Despedida. Aleluia, vamos de pé. Senhor, o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Eu quero que os nossos obreiros se posicionem aqui à frente, por favor. E, se for possível, me passe o pão para que eu possa orar. Aleluia. Glória a Deus. Estenda vossas mãos para cá. Irmãos, ouça. Nós não estamos